Levantamento divulgado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta empate técnico entre Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, numa eventual disputa à presidência em 2026. No principal cenário, Lula tem 34,5% contra 33,9% do adversário. Também são listados os nomes de Ciro Gomes, do PDT, Pablo Marçal, do PRTB, Ronaldo Caiado, do União Brasil e Helder Barbalho, do MDB. O estudo ouviu 2.018 eleitores com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Sem Marçal na disputa, Bolsonaro lidera numericamente com 37,4% contra 34,3% de Lula, configurando um empate técnico. Ciro Gomes vem na sequência com 11,7% e Ronaldo Caiado, tem 5,4%. Na ausência do seu antecessor, que tenta reverter a inegibilidade na justiça, Lula vence todos os possíveis representantes da direita, incluindo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A pesquisa também testou cenários sem o presidente Lula e sem o ex-presidente Bolsonaro. Michele Bolsonaro lidera nos dois em que é listada. Tarcísio de Freitas aparece à frente em um dos cenários, mas fica atrás de Ciro Gomes quando o nome de Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, é retirado. Além disso, a Paraná Pesquisa simulou duas hipóteses de segundo turno. Na primeira, Jair Bolsonaro supera Lula. Na segunda, Lula vence Michele Bolsonaro. O estudo mostrou variações importantes por região e perfil de eleitores. O resumo é o seguinte: no Sul, Bolsonaro se destaca com maior vantagem sobre Lula, enquanto no Nordeste, Lula mantém a liderança. Entre eleitores com ensino fundamental, Lula apresenta maior apoio, enquanto Bolsonaro lidera entre eleitores com ensino médio. Então, a gente tem um cenário bastante preliminar, trazendo análise a respeito dessa pesquisa. A gente está em janeiro de 2025, mas é inegável que as articulações já começaram. Pesquisa recorte de momento, então é um termômetro de agora, mas não se engane. Já existem construções aí de players de possíveis candidatos à presidência a todo vapor, em andamento, considerando aí os resultados que nós trouxemos desses cenários que são estimulados. Existem cenários que também não aparecem aqui na pesquisa, mas que são sonhados aí por lideranças partidárias. Uma definição que nós temos aí com um cenário de horizonte a depender do desejo do PSD e do seu político, digamos, grande articulador político maior, né, Gilberto Kassab, é uma parceria com o PSDB. E aí, vários cenários, PSDB, Cidadania, Federação, né, vão se apresentando diante das possibilidades que vão sendo, assim, fervilhadas até o momento. A gente tem que aguardar as definições, mas já se fala que ele sonharia, por exemplo, colocar um nome do PSD com o nome do PSDB. Nas últimas semanas, ventilou-se ali o cenário teste, que a gente sabe que são essas notícias plantadas muitas vezes para entender o termômetro e o comportamento aí, né, do eleitor, do cidadão brasileiro, que teria inclusive o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, com a Michele Bolsonaro de vice, porque a pesquisa trouxe o recorte de que no Nordeste o Lula vence as eleições nos cenários apresentados. Então a popularidade do pai do Ratinho poderia ser um trunfo aí dentro desse cenário que foi divulgado amplamente como uma possibilidade lá no infinito, no horizonte. Uma maneira de furar essa bolha, né? Você teria ali um ícone popular, que é o pai do governador do Paraná, trazendo, portanto, né, essa penetração numa bolha do Nordeste. É uma leitura que se apresenta. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Neste momento, tem muita gente que fala que não é candidato de jeito nenhum, que está ali focado nos seus trabalhos, seja como governador de São Paulo, de outro estado, né, que está aguardando ali decisões partidárias, mas as costuras já se iniciam. E as pesquisas são termômetros para entender nesse momento qual seria a maneira estrategicamente ali a partir da leitura dos dados, para um lado ou para o outro, né, de correr as eleições. Há um cenário bastante indefinido. O presidente Lula já ventilou a Folha de São Paulo, por exemplo,
através, né, de intermediários, é o que ficou claro com as colunas publicadas, de que avalia se vai concorrer, ou seja, se o cenário não estiver bom e os planos econômicos não estiverem dando resultados de aprovação suficientes aos governos, que são também termômetros para quem quer concorrer a uma reeleição, pode ser que ele sai em alta, digamos assim, não vai entrar numa eleição num cenário desfavorável para quem sabe, né, ter um desfecho da carreira política amargando uma derrota. Então, é preciso procurar sucessores, e esse é um baita desafio no campo progressista, no campo da esquerda, porque há toda a questão centralizadora em torno do nome de Lula, né? E a gente entende que essa é a construção feita dentro do partido e o discurso é este de vários ministros e figuras próximas ao presidente até agora, de que ele é o cara, ele é o nome que vai ser colocado, enquanto que você olha, né, para centro-direita e ali, para direita ou centro-direita, parece que o fiel da balança é quem Bolsonaro for escolher para ser o seu candidato. Ali é que está basicamente a pepita de ouro, né, o apoio mais de quilate, diamante basicamente no campo da centro-direita, se ele ainda estiver impedido, como é o caso e a pesquisa mesma destacou ali, né, muito possivelmente vai ter um melhor desempenho, né, ou um preparo, já um grande diferencial em relação aos outros pretendentes, aquele que tiver ali a bênção de Jair Bolsonaro para ser a escolha para as eleições. Então, são cenários que se apresentam, Camila, ainda tem muito tempo pela frente, mas a gente sabe que para o campo político não deixam de ser informações bastante estratégicas desde já. Exatamente, as pesquisas nesse momento, elas inclusive servem mais aos partidos políticos para testar, medir a febre aí desses nomes que vão sendo ventilados, do que para que a população em si tenha uma noção melhor do que está sendo desenhado, né? Claro que também assim a gente consegue já visualizar mais ou menos o que a gente vai encarar daqui 2 anos. Mas é importante, Rafa, detalhar melhor esse cenário, porque se a gente olha para as eleições dos Estados Unidos, em que Joe Biden abandona ali a campanha eleitoral na metade do caminho e dá lugar à vice Kamala Harris, justamente por conta da idade que pesou ali, a gente viu que estava difícil para ele fazer aquela maratona, porque uma campanha eleitoral é muito difícil. Eu admiro todo candidato que concorre a qualquer cargo, viu? A prefeito, a vereador, mas principalmente a presidente, porque é uma maratona, você se expõe, e fazer isso depois de uma certa idade é ainda mais desafiador. E o Joe Biden, Rafa, hoje tem 82 anos. O presidente Lula tem 79 anos. As eleições são daqui praticamente 2 anos. É no ano que vem, mas é em outubro, então temos aí no mínimo 1 ano e 10 meses, 9 meses. Então ele vai estar basicamente com a idade do Biden quando acontecer essa corrida eleitoral novamente aqui no nosso país. Bolsonaro tem 69 anos. Como a Rafa bem disse, ele está impedido, e aí o que se ventila, o que é mais esperado nesse campo da centro-direita, da extrema-direita, é quem poderia substituir Bolsonaro numa eventual eleição, na próxima eleição presidencial. Mas eu também diria, considerando toda essa questão da idade que eu acabei de dizer, que é também o desafio da centro-esquerda e da extrema-esquerda. Quem pode substituir Lula e Bolsonaro? Porque essa disputa a gente já viu, a gente já sabe que ela é acirrada, o resultado das eleições deixou isso muito evidente para nós. Mas o país precisa de novos nomes. A Rafa bem lembrou aqui do PSD, que é o partido mais vitorioso nas eleições municipais. Elegeu muitos prefeitos por todo o Brasil e, como a gente até comentou há poucos dias, é um partido que, apesar de hoje se destacar muito em Brasília, o Kassab ser o cara, o homem do momento, ele também vai ter que tomar uma decisão lá em 2026, porque hoje tem perfis ideológicos muito distintos em cada um dos estados em que governa. E aí, Rafa, a gente tem vários nomes. Ratinho Júnior é um deles, mas também tem outros presidenciáveis que, por meio dessas pesquisas, vão ser testados. E eu diria que o mais importante para um partido como o PSD, que a gente pode considerar aqui de centro, do centrão, é fazer uma boa aliança, né? Então,
estaria ali no comando dessa chapa? Quem estaria de vice? Que partido seria esse, né? Ou estaria apoiado ali numa outra candidatura de um outro partido? Então todo esse desenho tem que ser muito bem pensado, porque precisa representar uma ala política para puxar esses votos e quem sabe sair vitorioso. Do lado da esquerda, a gente tinha alguns nomes que já saíram de campo, como o do Dino, que acomodaram muito bem lá no STF, justamente porque eu acredito que era um nome que poderia fazer frente ao nome do Lula. Claro, o nome do Haddad, que substituiu o Lula quando era ele o impedido a concorrer às eleições lá no passado, mas o Haddad depende muito agora do decorrer desses próximos 2 anos de governo, em que é preciso entregar resultados econômicos, resultados fiscais, e também, Rafa, apesar, né, mesmo que o governo consiga esses bons resultados, eu acredito que não vai ter um bom apoio ou uma boa aceitação da Faria Lima ou do mercado como um todo, né? Então é difícil conseguir realmente consolidar um outro nome de centro-esquerda. E do lado do Bolsonaro, a gente está vendo, e eu vejo com surpresa, esse crescimento da Michelle Bolsonaro. O Tarcísio é o candidato mais óbvio para representá-lo. A gente viu a força da indicação, da bênção do Bolsonaro na construção realmente da carreira política do Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo e quando começou, né, quando a gente olhava ali para o início da carreira dele, víamos como um nome mais técnico, de ministério, de execução, e hoje se tornou claramente um político, e um político que faz frente a qualquer grande nome aí que a gente tem nesse cenário nacional. Mas a gente também tem esses outsiders que vão surgindo, e do lado da direita, muito evidentemente, Pablo Marçal, que a gente ainda não sabe se de algum modo vai ou não se associar ao bolsonarismo, porque hoje é uma coisa à parte. E pode inclusive dividir votos se vier em separado, né? Tem outros nomes que não estão listados aqui nessa pesquisa, mas que sem dúvidas virão em outras pesquisas de famosos, inclusive, que estão aí tentando se jogar nessa carreira política, ou pelo menos dando indicativos de que poderia. A gente sabe que muitas vezes é só ensaio, Gustavo, né, Rafa? Lima. É dele mesmo aqui que eu tô falando. Gustavo Lima. Em outras eleições já foi falado muito sobre o Luciano Huck. A gente teve, né, o meme clássico das últimas eleições aí municipais com o Geraldo, me ajude aqui a lembrar a cadeirada, Rafa. O Datena. Dando a cadeirada. Tentou quantas vezes, né? Ou melhor dizendo, ameaçou quantas vezes ser candidato. A gente nem acreditava mais quando ele dizia que ia ser candidato, e foi, de fato. Então, existem outros nomes que são mais populares por conta das carreiras que seguem hoje e que indicam aí que podem também entrar na política, e a gente sabe que entrando, acabam bagunçando todo esse cenário, no mínimo dividindo votos. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. São muitos nomes e o cenário ainda é muito nebuloso. A pesquisa, ela ajuda, na verdade, a clarear. É esse o papel das pesquisas hoje. Fazer um indicativo para esses partidos de por onde seguir, e para nós de ter uma ideia aí melhor do que é que pode vir à frente. É isso aí, a gente vai acompanhar, inclusive, para entender como se apresentam essas renovações políticas, porque Marçal e Bolsonaro já tiveram brigas públicas, já tiveram trocas de farpas públicas. Agora você vê o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, elogiando o cantor sertanejo Gustavo Lima, com o desejo de entrar na política, já dando aquela suave flertada ali com a intenção do Gustavo Lima, que, como tem o desejo de concorrer à presidência, para esta vaga dificilmente entraria ali no PL. Mas, enfim, essa troca de elogio, você já começa a ter uma sinalização no campo de que há um endosso como um grande puxador de votos, né? Ele já apareceu em algumas pesquisas que foram questionadas, da Atlas Intel. É um primeiro termômetro, uma primeira medida. Mas fica o dilema, será que é melhor, como no campo da esquerda, ter pouquíssimos nomes, ou no campo da direita, onde o que não falta é interessado em representar esse espectro político e tentar aí, né, nesse momento de crescente à direita que acontece em vários países, com movimentos empresariais, retorno de Donald Trump ao governo, tentar no Brasil, né, ver se emplaca também junto ao eleitorado aí esse retorno aí da direita e do liberalismo ao governo. É aguardar para ver, Camila Andrade, entender exatamente os rumos, e claro que a economia vai ter um papel muito fundamental nessa conta, assim como essa segunda metade, digamos assim, de gestão de Lula à frente do país. Sem dúvidas, esses últimos 2 anos
vão ser fundamentais, eu diria, porque como você bem pontuou, Rafa, a gente tem um crescimento da direita no mundo como um todo, desse liberalismo, então para a direita é um cenário favorável. A eleição de Trump, principalmente, é um marco e que, sem dúvidas, vai ter algum impacto nas eleições daqui 2 anos aqui no Brasil. Mas daqui 1 ano, a gente pode dizer, né, no ano que vem. Mas a gente também não pode se esquecer que hoje a esquerda está no poder e ter a máquina em mãos é muito importante quando a gente fala de uma corrida eleitoral. É uma grande vantagem. Vamos ver como eles vão utilizar isso e se vão conseguir, com isso, fazer frente, então, a essa força da direita no mundo como um todo, com reflexos aqui no Brasil. O que está nas mãos do PT é agora fazer realmente um bom fim de mandato, entregar os resultados que foram prometidos. A gente viu no final desse ano algumas escorregadas, digamos assim, né? Não conseguiram atingir a meta, então agora eles têm que focar realmente em melhorar esses números, entregar resultados e percepção para os cidadãos, porque também as pesquisas tem uma discrepância aí entre o que está sendo entregue e a percepção da população. Então, conseguir fazer com que a população tenha a percepção da melhoria para que eles possam fazer frente a essa onda de direita que a gente vê pelo mundo e que, sem dúvidas, vai atingir o país, o Brasil também.